Olá, eu sou a jornalista Gisele Federici e esse é mais um Boletim 247. Hoje, dia 27 de abril, terça-feira, aconteceu a primeira reunião da CPI da pandemia, que é apelidada de CPI do genocídio, para investigar a gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. Foi uma grande derrota ao governo Bolsonaro em diversos sentidos. Começando pelo próprio início dos trabalhos da CPI. O governo fez de tudo, colocou seus soldados, seus aliados, para trabalhar contra o início dos trabalhos, mas não foi possível. Ontem, segunda-feira, véspera do que seria o início dos trabalhos, da instalação da CPI, a deputada Carla Zambelli tentou, via justiça, né, via decisão judicial, que o senador Renan Calheiros fosse impedido de relatar a CPI. Essa decisão liminar, que chegou a ser concedida por um juiz do Distrito Federal, hoje foi completamente ignorada pelos parlamentares, porque não tinha qualquer argumento jurídico. Então, essa foi já uma derrota que começou na véspera, mas o início dos trabalhos em si também era uma tentativa, era um foco ali do governo para que fossem impedidos. A eleição também foi uma derrota do governo. O governo, claro, queria colocar alguém aliado na presidência e na relatoria, mas não tinha qualquer força para isso. O senador Omar Aziz, que era o favorito ali para ser eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi eleito com 8 votos, o que indica que o governo tem até mais do que a oposição já consolidada contra ele. Então, tem ali até parlamentar que é considerado independente, né, mas que tem algumas críticas ao governo, já deram seu voto contra o governo nessa votação. O senador Ciro Nogueira foi um deles que admitiu ali ter votado pelo acordo que os parlamentares fizeram para eleger o senador Omar Aziz. Relator foi o senador Renan Calheiros, tudo que o governo não queria, porque ele já demonstrou no discurso de posse dele nessa reunião de hoje que ele veio para investigar mesmo. Ele defendeu uma investigação imparcial, isenta, mas já colocou todo o seu posicionamento ali, né? Ele demonstrou já tudo que ele pensa sobre a condução da pandemia por esse governo. Disse, por exemplo, que a comissão vai ser uma força muito grande contra o discurso de morte, né, feito por esse governo. Disse que o culto à morte e à mentira, a CPI vai ser contra o culto à morte e à mentira e que os culpados vão ser responsabilizados. Que a comissão vai trabalhar contra a agenda também da morte e da mentira. Nossa cruzada, ele disse aqui, vai ser contra a agenda da morte e o negacionismo, e que os inimigos dessa relatoria são a pandemia e os que se aliaram ao vírus e colaboraram com este morticínio e que estes serão responsabilizados. Então, ele fez ironias também, né, citando a Operação Lava Jato, disse que aqui não vai haver nenhum PowerPoint, né, contra parlamentares ou contra autoridades, ou seja, querendo dizer que não vai haver uma perseguição sem fatos, e sim uma investigação dos fatos concretos. E diz que não vai ter ali Deltan nem Sérgio Moro, né? Há responsáveis, há culpados por ação, omissão, desídia ou incompetência, e eles serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos reconectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Houve alguns discursos de parlamentares aliados ao governo Bolsonaro, no sentido de que a CPI atrapalha o combate à Covid no Brasil, que a CPI não vai trazer leitos de UTI para a população, ou não vai levar vacina para a população, e que só tem um único objetivo, de politizar a questão e de tirar o Bolsonaro da presidência ou tirar a sua possibilidade de reeleição em 2022. A resposta para isso, tanto do senador Renan, que agora é o presidente da comissão, quanto do vice-presidente, que é o relator, né, desculpa, quanto do vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues,
eles disseram que a CPI pode não levar, na prática, a vacina para a população, mas pode investigar por que essa vacina está demorando tanto para chegar à população, por que há tantas mortes no Brasil e se elas poderiam ter sido evitadas. E, claro, uma tentativa, como frisou também o senador Randolph no discurso dele, uma tentativa de parar essa agenda da morte que tem acontecido agora. Teve um destaque também para o senador Flávio Bolsonaro, que fez um discurso iniciando uma agressão às mulheres e depois algo que chegou a ser até irônico, né? Porque ele disse que a CPI era um risco para os próprios senadores que tinham ali que se reunir, né? Um risco sanitário, porque seria uma aglomeração. Então, ele defendeu que todos fossem vacinados antes de começarem os trabalhos. Uma grande hipocrisia, já que ele é filho do presidente Jair Bolsonaro, que provoca aglomerações todos os dias, que debocha da gravidade da pandemia, né? O próprio Flávio Bolsonaro tirou férias e, né, enquanto fazia passeios de turismo, deslocou o ombro, ele estava com uma tipóia na sessão. Então, foi bastante irônico, até o Renan também fez uma ironia sobre isso. Então, foi uma grande derrota, resumindo, para o governo Bolsonaro, como eu disse, em diversos aspectos, e no final dessa reunião, o senador Renan deu 24 horas para que os membros da comissão apresentassem suas propostas de agenda de trabalho. Então, a próxima reunião vai acontecer na quinta-feira, às 9 da manhã, quinta-feira, dia 29 de abril, e a agenda vai ser sempre reuniões às terças e quartas-feiras, né? Só com exceção dessa semana, que vai ter uma reunião na quinta-feira para apresentar a agenda de trabalho, para ter esse tempo aí de aguardar algumas propostas. Amanhã, quarta-feira, não vai ter reunião. E só que o senador Renan já apresentou uma lista de propostas de requerimentos que já vai ser dado andamento nessa lista para convocar ministros da saúde, ex-ministros e o atual ministro também, Marcelo Queiroga, mas também os primeiros, né, Nelson Teich, o Mandetta, Henrique Mandetta, e também o Pazuello, que foi o último agora, antes do Queiroga, e presidente da Anvisa, cientistas, enfim, muitas autoridades aí, vão requerer também informações sobre tratativas de compras de vacina, documentação sobre medidas de eficácia, como distanciamento, uso de máscara, etc. Situação do Amazonas, vão querer todos os pedidos de auxílio de oxigênio do governo do estado para o governo federal, para entender o que aconteceu naquele episódio do início do ano, que faltou oxigênio, houve um colapso, né, no estado, e de insumos hospitalares também. Enfim, vai ter um requerimento de muita documentação e de informação, além de convocação de pessoas, para entender tudo que está acontecendo na gestão da pandemia. Os próximos dias vão ser muito quentes, o prazo é inicialmente de 90 dias da CPI, podendo ser prorrogados por mais 90 dias. Esse foi mais um Boletim 247. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê like e confira nossa programação lá no canal da TV 247 no YouTube. Obrigada, a gente volta a qualquer momento.